Manuel Silva Messa, falando diretamente da cidade de Ilha Solteira, estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul, aqui Selvíria, trazendo uma palavra, ministrar uma palavra para o teu coração nesta noite, uma palavra. A campanha se trata sobre salvação, e eu creio que Jesus Cristo ele tem salvação nesta noite para a tua vida, para a tua família, para os seus entes queridos, para toda a sua parentela. Pois a finalidade de Jesus Cristo, ele veio buscar salvar o que se havia perdido. E o que se ha perdido sobre a face dessa terra são os seres humanos que estão cada vez mais se afastando da presença do Senhor, precisando de libertação, de transformação para as suas almas e para os seus corações. Eu acredito que nesta noite o Senhor ele terá uma palavra de salvação, de transformação para a tua vida. Eu estou aqui ministrando uma palavra para você, meu irmão, meu querido, que é evangélico, e você que não é evangélico, você que é ouvinte da palavra do Senhor. Eu creio que Jesus Cristo ele estará trazendo uma palavra que venha de encontro às suas necessidades, para que você possa obter conhecimento e saber os projetos e os planos os quais Jesus Cristo ele tem traçado para a sua vida. Mas para que isso venha a ser concluído, você tem que procurar no lugar certo, na casa de Deus, onde Jesus Cristo se encontra, te esperando de braços abertos para te abençoar, para dar a vitória que você precisa. É necessário que nós entramos pelo caminho da obediência, para que assim sejamos alcançados através da grandeza e do amor de Deus. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, que se encontra registrado no livro de João, no capítulo 8, a partir do versículo 32. A partir do versículo 32, nos diz assim a palavra do Senhor. O título da leitura é O Discurso de Jesus sobre a sua missão. Então aqui Jesus ele veio fazer algo, ele veio fazer uma missão. Qual foi a missão de Jesus Cristo? A missão de Jesus Cristo veio libertar os cativos, tirar os que se encontravam presos em prisões, presos pelas garras de Satanás. Então a finalidade de Jesus Cristo é salvar, curar e trazer ao pleno conhecimento do homem que ele precisa de alguém para o representar diante de Deus. E se você não pegar Jesus Cristo, nosso Salvador, como advogado da sua causa, então não tem como você agradar a Deus. E aí você pode perder seu bem mais precioso, que é a sua salvação. Eu acredito que nesta noite Jesus Cristo ele estará trazendo uma palavra para a sua vida, para que assim você possa cada dia mais se estruturar a sua vida espiritual e que ele possa modelar você de maneira tremenda e gloriosa. Eu acredito que nesta noite o Senhor, através dessa palavra, ele estará abençoando a sua vida e te trazendo a vitória que você precisa para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito, porque para esta finalidade o Senhor se manifestou, se fez carne, habitou entre nós, sofreu as nossas dores, passou por lutas, passou por provações para ver as nossas aflições, para entender melhor a situação do homem e da mulher. Então Jesus nos entende, meu querido. Agora basta você entender os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida. Eu quero ler aqui com os irmãos, estar meditando sobre esta palavra, para que assim Deus possa alcançar a tua vida. O versículo 32 de João nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Glória a Deus. Aqui nós podemos ver a palavra do Senhor, Jesus Cristo trazendo para a vida daquelas pessoas naquela época uma palavra que viesse de encontro com as necessidades deles, porque eles estavam vivendo uma vida de fragilidade, eles estavam vivendo ainda uma vida sobre a lei, eles não tinham obtido ainda o conhecimento de quem era Jesus Cristo. Apesar que as Escrituras Sagradas nos relata, está falando do Messias desde o princípio do Velho Testamento, ali em Isaías 53, a quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como um renovo perante uma terra seca. Nós olhávamos para ele e não víamos beleza alguma para que o desvejássemos. Ali estava falando acerca de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que ele haveria de passar por todas as situações para nos trazer a libertação. Então aqui a palavra de Jesus Cristo aqui em João 8:32, ela é bem clara. Para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que procurar entrar pelo caminho da perseverança, ou seja, da obediência à palavra do Senhor. Não tem como eu e você, meu amado, meu querido irmão, nós agradarmos ao Senhor sem que primeiro nós entramos pelo caminho. Jesus Cristo, ele disse em sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei em tua casa, cearei contigo e tu cearás comigo. O segredo para mim ser abençoado ou para que Jesus ele permaneça na minha vida, primeiro eu tenho que abrir o meu coração. Primeiro eu tenho que dar lugar para o Espírito Santo de Deus começar a atuar sobre a minha vida, para que ele possa trabalhar sobre a minha mente, sobre o meu coração, fazer de mim um instrumento agradável aos seus olhos. Jesus, em sua palavra também, ele disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Para que nós fôssemos livres, nós temos que passar a conhecer a verdade. Quem que é a verdade? A verdade, ela é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meus queridos, para nós entendermos os planos e os projetos e a salvação que Jesus Cristo ele conquistou ali na cruz do Calvário para nós, eu tenho que entrar pelo caminho. Esse caminho, ele é Jesus. Não é o caminho, a estrada que você anda todo dia. Jesus, ele está apontando ele como o caminho. Para você chegar a Deus, se você não passar por este caminho, se você não passar por um processo de transformação, de libertação, não tem como você ver a face de Deus. Então, meu querido, o que eu trago para você nesta noite é para que você, quando você procura aplicar em seu coração, em estar fazendo o querer e a vontade do Senhor, com certeza o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai atuar sobre a tua vida de maneira extraordinária, de maneira gloriosa, fazendo com que assim você possa obter o conhecimento daquilo que Jesus ele pode e tem para proporcionar sobre a sua vida. Jesus disse desta forma, em Mateus 11:28, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se o homem ele não procurar, entrar pelo caminho que é a palavra do Senhor, ali está escrito: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Ali está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o que eu quero trazer para a tua vida nesta noite, que quando o homem e a mulher, ele aplica sobre a sua vida a palavra do Senhor, ele procura se estruturar a sua fé alicerçada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então nós estamos estruturados sobre a palavra. E a palavra, irmão, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos direciona, ela nos aponta o caminho que nós devemos trilhar, para que assim nós não saiamos diante da presença do Senhor. Eu estou falando com você, meu querido e minha querida, nesta noite, que Jesus, ele te ama, que Jesus Cristo, ele deixou seu trono de glória, ele veio, sofreu todas as humilhações, passou pela cruz ali, pela morte de cruz. A Bíblia Sagrada nos relata que todos aqueles que eram crucificados, eles eram malditos, porque fizeram alguma coisa errada. Jesus, meus queridos, ele não fez nada de errado. O maior erro que Jesus cometeu foi nos amar demais e se entregar a si mesmo pelos nossos pecados. Mas quando eu olho para a humanidade, eu olho para a massa humana que se locomove sobre a face da terra, eu vejo quão grande é o amor de Deus para com os seres humanos. Mas mesmo assim, a humanidade, ao invés de voltar para Jesus, os seus pensamentos, os seus caminhos, retroceder, procurar ter uma vida diante do Senhor, cada vez mais ele se aprofunda no pecado, ele se distancia de Deus, e Jesus Cristo, ele é que faz a ligação entre Deus e o homem. Então, meu querido, o que eu quero trazer para a tua vida nesta noite, que tome esta palavra em teu coração, procure aplicar ela sobre a tua vida. Faça, meu querido, como os demais que outrora estava na vida do submundo do crime, das drogas, estava no lesbianismo, no homossexualismo, estava numa vida de derrota, de fracasso, onde eles procuravam se satisfazerem seus próprios desejos da sua matéria, da sua carne, mas Jesus longe do seu coração, com a sua vida fora dos planos e dos projetos de Deus, porque Deus não criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para viver sendo escravizado ou se tornando escravo do pecado. Jesus, ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre de quê, meu querido? Livre de fazer as coisas que não agradam a Deus, de acabar a sua vida, que é o templo e morada do Espírito Santo de Deus, aonde o próprio Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, ele quer habitar. Sabe para que finalidade você foi criado? Para ser um verdadeiro adorador. Você não foi criado, meu amado, meu querido, para se tornar escravo dos seus próprios pecados ou ser escravo daquilo que você pratica. Jesus Cristo, ele te chamou como um bom soldado e ele todos os dias ele está chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Talvez, meu querido, você está levando uma vida de fracasso, de derrota, mas Deus não fez isso para você. Mas por causa, talvez, da sua rebeldia ou da sua desobediência, por não ouvir a voz do Senhor, você tem se tornado escravo dos seus próprios erros que você tem cometido. Mas Jesus, nesta noite, através desta palavra, ele está dizendo para você: ó, meu filho, saia dessa situação
em que você se encontra, procura ter uma vida de obediência, de perseverança diante da minha presença, para que assim eu possa trabalhar sobre a tua vida e sobre o teu coração e possa fazer de você um instrumento agradável aos teus olhos, porque eu sou fiel para fazer coisas grandes sobre a tua vida e sobre o teu coração. O intuito de Jesus Cristo, meu querido, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se ha perdido é o ser humano sobre a face dessa terra. Cada dia que se passa, se afastando, se distanciando da presença do Senhor, porque não querem ter uma vida de compromisso, não querem ter uma vida de santificação, e cada dia que se passa se aprofunda mais no pecado, e fica difícil de Deus abençoar você, porque você não quer compromisso com Deus, você não quer compromisso com a palavra do Senhor. Por isso em São João 8,32 está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que nos liberta, meus queridos, a verdade que traz transformação para a vida do homem é a palavra de Deus. Jesus Cristo, dizendo isso, ele estava dizendo: olha, meu filho, você quer liberdade, você quer ter uma vida de santificação, você quer ter uma vida regrada pelo meu Espírito, então dê lugar para mim atuar na tua vida e em teu coração. E aí então o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai se encarregar de cuidar de você, de te modelar, de colocar você na posição que ele deseja, para que assim ele possa te utilizar da melhor forma possível, para que você venha ser um instrumento agradável aos olhos dele. Jesus Cristo, quando ele criou o homem para uma só finalidade, para o adorá-lo, para o bendizê-lo, para render graças e louvor por tudo quanto Deus havia e está fazendo na vida do homem. Mas muitas das vezes o homem, a mulher, eles não propõem dentro do seu coração em estar tendo uma vida de santificação, uma vida de perseverança, uma vida estruturada verdadeiramente sobre a palavra de Deus. O que eu quero te trazer nesta noite, que para nós agradarmos ao Senhor, nós temos que fazer por onde entrar pela palavra do Senhor. Nós temos que querermos, porque Deus ele não quer que nós façamos as coisas porque somos obrigados, nem o servimos a Ele porque Ele é Deus. Ele quer que nós o servimos a Ele não pelo que Ele pode proporcionar sobre as nossas vidas, mas Ele quer que nós o servimos a Ele por amor a Ele e a sua palavra, e pelo que Ele tem nos concedido, que é a salvação das nossas almas. Agora você imagina só, meu amado, meu querido, Jesus Cristo como Filho de Deus, assentado no trono ali junto com o Pai, e os seres humanos pronto a ser destruído, porque o diabo, quando ele foi lançado lá de cima, o querubim ungido, que era Lúcifer, ele veio com grande fúria para destruir os seres humanos. Mas então Jesus Cristo, ele se prontificou. Deus olhou, ele não viu quem poderia vir para salvar os seres humanos, a criação que Deus fizera com as suas próprias mãos. Ali ele modelou, deu forma, o homem ali do barro. Ele trabalhou, como se diz, meu querido, Deus colocou a mão na massa, ele amassou o barro, ele deu forma, ele modelou. Sabe por que você tem a perfeição? Porque Deus te modelou, Deus te criou, então você tem conhecimento, você sabe decifrar as coisas boas das coisas ruins, você tem entendimento das coisas que podem agradar a Deus e das coisas que não podem, mas muitas das vezes você dá prioridade
para fazer o desejo do seu próprio coração e não procura ter um compromisso com aquele que te criou, com aquele que te formou do pó da terra. Você está entendendo, meu irmão, a grandeza do amor de Deus para com o ser humano? Mas muitas vezes o ser humano, na sua ingratidão, na sua rebeldia, ele prefere fazer seu próprio querer e a sua própria vontade. Mas nesta noite que eu trago para você, que você a partir de hoje comece a fazer uma reflexão da sua vida. Olha para você mesmo, vê se a vida que você está levando, ela vai te levar para a salvação, ou se ela está te levando à condenação eterna, ou se ela está te levando para a destruição. A Bíblia Sagrada, ela nos relata que o diabo, o nosso adversário, ele veio senão para matar, roubar e destruir. E quem que ele veio destruir? Ele veio para destruir os seres humanos. E ele tem feito isso muito bem, porque ele está achando brecha, ele está achando jeito de destruir os seres humanos. As pessoas, por não ter o conhecimento de Deus e não querer ser comprometido com a palavra de Deus, muitas vezes ele se deixa levar pelo seu próprio conhecimento ou por aquilo que ele acha que sabe. Enquanto o homem, ele não reconhecer as suas fragilidades, as suas fraquezas, que ele é impuro, que ele precisa ser purificado, que ele precisa nascer de novo para Deus, para Jesus Cristo, para se tornar filho de Deus, então ele sempre vai ser uma velha criatura, apenas criado, porque nós fomos criados. A partir do momento em que eu fui criado, eu sou uma criatura. Mas a partir do momento que eu recebo Jesus Cristo como Salvador da minha alma, aquele que desceu do seu trono de glória, se despiu de tudo que ele tinha sobre a sua glória e veio em forma humana, nasceu da mulher, passou pelas dores, por todos os processos que todos nós seres humanos conhecemos, que é nascer, crescer e depois seguir os nossos caminhos. Jesus Cristo, ele veio para essa finalidade, mas ele veio no intuito de salvar a minha e a sua alma. E agora, meu querido, o que você pretende fazer com esse amor que Jesus Cristo ele demonstrou ali sobre a cruz do Calvário para te trazer a salvação, para te trazer a libertação da sua vida, da sua alma, para modelar você, para fazer de você algo especial, como você sempre foi. Mas muitas das vezes você não é mais especial porque você não abre o teu coração para Jesus Cristo entrar, para Deus fazer morada, porque para esta finalidade Deus nos criou. Você acha que Deus iria ter todo o trabalho de descer lá da sua glória, criar o homem, a sua imagem, conforme a sua própria semelhança, para depois deixar o homem ser destruído? Não, Deus não fez isso. Deus nos criou como algo especial, mas pelo pecado do homem, a Bíblia nos relata que pelo pecado de um homem entrou a condenação, mas pela morte de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré entrou a salvação. Por um entrou o pecado para a destruição e pelo outro entrou a salvação das nossas almas. Os irmãos estão entendendo quão grande é a imensidão do amor de Jesus Cristo pela humanidade? Mas muitas vezes os seres humanos, eles procuram, mas não encontram. Às vezes ele está à beira da porta, ele está no caminho, à beira da porta, querendo entrar. Jesus Cristo, ele disse para que nós batemos, batei, abrir-se-vos-á, porque aquele que bate se abre, aquele que procura, encontra,
aquilo que ele está buscando. E o que você tem buscado para a tua vida? Talvez você tenha buscado carros, casa, coisas banais, que são perecíveis. Mas a coisa mais principal que você precisa, você não está buscando. Às vezes você trabalha o dia inteiro pelo alimento que perece, que é pela comida cotidiana, para alimentar o seu corpo físico. Mas dentro de você existe algo que se chama espírito, que é esse fôlego de vida que você tem. Ele não é alimentado por comida, ele não é alimentado por palavras que não traz refrigério para as nossas almas, ele é alimentado através da palavra, mas a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que purifica, a palavra que nos aponta os nossos erros, a palavra que nos modela, que nos traz ao pleno conhecimento daquilo que Deus ele tem planejado para as nossas vidas. Mas muitas vezes, por nós não procurarmos no lugar certo, nós não encontramos aquilo que queremos. Irmãos, queridos e amados, nesta noite esta palavra, ela vem de encontro ao seu coração, para que você entenda quais sejam os projetos de Deus para a tua vida, para que assim você possa estar com a sua vida estruturada sobre a palavra de Deus, para que você entenda qual é o plano que Jesus tem para a tua vida, porque Ele não te criou para ser condenado, não te criou você para ser um derrotado, não te criou você para ser destruído, mas te criou você para ser um vitorioso, um vencedor em todas as áreas da sua vida. Jesus Cristo, quando Ele saiu chamando os discípulos, nós podemos observar a palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele não saiu prometendo casas, carro, chave de carro, não. Ele disse assim para a multidão, quando Ele estava ministrando a sua palavra: no mundo tereis aflição. Ele quis dizer, olha, vocês vão me seguir. No mundo vocês vão ter aflição. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Você sabe o que Jesus Cristo nos quis dizer? A vitória que faz nós vencermos o mundo é a nossa fé em Deus. A fé, meus queridos, ela remove montanhas, ela faz nós vermos o sobrenatural de Deus acontecer sobre as nossas vidas, para que nós estejamos alicerçados, arraigados sobre a palavra de Deus, estruturado com as nossas vidas espirituais. E quando nós fizermos isso, chamando Deus para ser o Senhor das nossas vidas, então as coisas começam a se engrenar, começa a se encaixar cada coisa no seu devido lugar. As coisas de Deus, irmão, elas são perfeitas, elas são eternas. Mas o homem, nós somos passageiros apenas sobre a face da terra. O nosso lugar não é aqui. Nós viemos de Deus. Sabe quando Deus soprou nas narinas do homem, ali no jardim, ali quando Ele criou o homem, que Ele deu forma humana ao homem, soprou nas narinas, este mesmo fôlego de vida que você fala, que você respira, que você sente paladar, o cheiro, você ouve, você vê, isso aí é Deus na sua vida. Mas muitas das vezes o homem é ingrato, é irreconciliável com o seu Criador, porque ele não quer obedecer à voz do Senhor. Meus queridos, muitas vezes é muito mais fácil você fazer as coisas que não agradam a Deus do que você procurar entrar pelo caminho da salvação, sabendo que você tem o céu a te esperar. E você procurar as coisas que o mundo está te oferecendo. Meu querido e minha querida, saia do mundo de ilusão. Nós vivemos no mundo,
Nós comemos daquilo que é produzido sobre a terra, mas nós não podemos conformar com o pecado e com o erro. Nós não podemos viver uma vida no erro e concordando com o pecado. Então, meu querido, saia da situação que você se encontra. Saiba que Jesus Cristo te ama. Ele te ama de tal forma que, se você soubesse, hoje mesmo você correria para os braços de Jesus Cristo. Dava aquele abraço gostoso em Jesus Cristo. Faça como fez Zaqueu. Desce depressa da onde você se encontra, do seu orgulho, da sua vaidade, do eu posso, eu acho, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Meu querido, você não pode nada se Deus não for na tua vida. Se Deus pedir conta da tua alma hoje, o que você tem preparado para apresentar para Ele? Será que você está cuidando da sua alma, da sua vida espiritual? Faça uma reflexão agora neste momento. Vê se vale a pena, meu querido, você sofrer tanto aqui sobre a face da terra. A gente tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer, e ainda além de pagar, fazer tudo isso, sofre bastante, e ainda correndo o risco de ser condenado. Jesus Cristo, meu querido, Deus, Ele não te criou você, o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para ser destruído, para viver sendo escravizado pelo diabo, para fazer aquilo que o seu próprio coração determina. Mas Jesus Cristo, Ele te criou para você ser livre e liberto, para servir a Ele, para ter direito de morar no céu. Pensa bem, analise a sua vida, faça uma reflexão, vê como você se encontra e faz um convite para Jesus Cristo. Faça como Zaqueu: entra na minha casa, entra na minha vida, modela a minha maneira de ser, transforma eu, porque o homem, meus queridos, ele não é transformado por fora. Primeiro ele tem que sofrer uma transformação dentro do seu coração, porque a palavra de Deus nos diz que a saída da vida, ela procede do coração. Então toda a raiz de amargura e os pensamentos nós pensamos e vai ao coração. Então nós pensamos, desce ao coração. Então não deixe os pensamentos mal da sua mente descer ao seu coração, mas peça para Jesus Cristo purificar a sua mente, purificar o seu coração, colocar coisas boas sobre a sua mente. A Bíblia Sagrada nos relata que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador das nossas almas, nós temos a mente de Cristo. E você, meu querido, que conhece a palavra do Senhor e vive cometendo coisas erradas, olha para a Bíblia Sagrada, faça uma reflexão. Você tem a mente de Cristo. Você não foi criado para viver errando ou fazendo com que os outros errem, porque você é um conhecedor da palavra do Senhor. Mas procure ter compromisso com Deus. Procure se estruturar a sua vida espiritual. Dê bom testemunho que você é um servo fiel, que você é temente a Deus e que você quer ir morar no céu. E as pessoas que olharem para a tua vida, eles vão ver que realmente você é compromissado com aquilo que você está ministrando. Seja um ministrante, mas seja compromissado com aquilo que você está ministrando, para que aqueles que olharem para você, eles não venham te apontar falhas ou defeito, porque todos nós temos defeito. A Bíblia Sagrada nos relata. Se nós dissermos que não temos pecado, já estamos nos fazendo mentirosos, porque a Bíblia nos relata que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Para que o homem se reconcilie com Deus, ele tem que passar lá o João 8,32, conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então o homem, conhecendo a verdade, ele se achega para Jesus Cristo. Jesus Cristo dá um banho com o seu sangue sobre o homem, ele morre para nascer de novo, para se tornar filho de Deus, porque aquilo que é criado é criatura. Então, meu querido, muitas das vezes alguém chega, fala do amor de Deus para você, ou ministra uma palavra sobre a sua vida, você diz assim: eu tenho Deus na minha vida, mas você nunca faz o que Deus te pede. Você sempre faz o que você quer. E Deus não te criou você para você fazer o que você quer. Deus te criou você para você ser um verdadeiro adorador. Você está entendendo a grandiosidade do amor de Deus para com a sua vida? Eu estou falando com você, meu querido, que está aí me ouvindo, aí no seu lar, na tua casa, que quer ter Jesus como Salvador. Mas muitas das vezes você tem vontade, mas o inimigo diz assim: ó, não vai não. Esse povinho aí, esses que andam com a Bíblia debaixo do braço, é esse povinho, meu irmão, que está falando com você, que ama a tua alma. Se eu amo a tua alma, você imagina Jesus Cristo, que deu a própria vida dele em resgate da tua alma. A tua alma, meu querido, ela vale mais que o mundo inteiro. Por isso que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, para te dar o direito de salvação, de você entender os projetos e os planos que o Senhor tem traçado para a tua vida. Aqui o versículo 33 diz assim: responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Eles eram descendências de Abraão, mas só que eles não eram comprometidos com a palavra do Senhor. Nós podemos conhecer a Bíblia, meus queridos, de capa a capa. Nós podemos ler a palavra de Deus de capa a capa, mas se eu não aplicar ela como uma bússola, me direcionando por ela, eu sempre vou ficar à beira do caminho. Eu sempre vou ser um Bartimeu da vida. Bartimeu, ele só saiu da situação que ele se encontrava porque ele entrou no caminho. Você está entendendo? Jesus disse: eu sou o caminho. Bartimeu estava na beirada do caminho. Agora, quando ele clamou, que ele disse: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele abriu um leque para que Jesus ouvisse o clamor dele. Quando ele estava na beira do caminho, mendigando, esmolando ali, dependendo dos outros, da boa vontade dos outros, para sobreviver, ele estava à beira do caminho. Mas passou ali Jesus Cristo de Nazaré e ele viu a oportunidade dele ser salvo. Meu querido, Jesus está passando aí do teu lado. Não deixa a sua oportunidade passar, não. Faça como Bartimeu. Clame por ele nesta noite e diz: Jesus, filho de Davi, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Quero que o Senhor entre no meu coração. Não quero ficar mais à beira do caminho. Eu não quero ser mais um Bartimeu da vida, afastado da tua presença, longe dos teus caminhos. Mas eu quero ter uma vida de santificação, uma vida de obediência. O versículo 34 nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Meu querido, enquanto você não receber Jesus Cristo como Salvador da sua alma, e não começar a praticar a palavra de Deus, não ter Ele como seu Salvador, você sempre vai ser escravo do pecado, do seu próprio pecado, porque você está vivendo cometendo pecado. E Jesus não te criou para você ficar vivendo cometendo pecado, mas Jesus te criou você para você ser livre e viver a liberdade que Ele tem para a tua vida. Quer ser feliz? Tenha Jesus como teu Salvador e como advogado da sua causa para te representar diante dele. Porque no juízo final, meu querido, aqueles que não tiverem Jesus Cristo como seu advogado, como seu libertador, eles serão condenados, serão destruídos. Por quê? Teve toda a oportunidade do mundo. Muitas das vezes tem pessoas que falam: fulano morreu sem conhecer a palavra de Deus. Nada, talvez ele ouviu a palavra do Senhor,
mas ele endureceu o coração dele, não quis dar lugar para Jesus Cristo habitar sobre a sua vida, para modelar ele, para que ele fosse transformado, para ele ser salvo. Então, meu querido, toma esta palavra na tua vida, receba ela em teu coração e aplique dentro da tua vida, para que assim você seja estruturado sobre a palavra de Deus e possa ser salvo, e não ser criatura, mas ser um filho de Deus. Se torne um filho de Deus, indo para a casa do Senhor, aceitando Ele como Salvador. Não fique à beira do caminho, mas entre no caminho que é Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer ir a Deus? Entre pelo caminho que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele está passando aí do teu lado, na tua casa, no teu lar, aonde você se encontra, estiver ouvindo esta mensagem, ela é para você que Jesus está falando. Ele te ama, não criou você para ser condenado, mas te criou você para você ser salvo, livre e transformado pela palavra do Senhor. A palavra que nos liberta é a palavra de Deus. Você pode ler vários livros, você pode ir em todos os lugares, mas se você não entrar pela palavra, você sempre vai ser escravo do seu próprio pecado. Então, meu querido, não adianta você ler a Bíblia de capa a capa, se você não aplicar ela na tua vida e no teu coração. Você sempre vai ser uma pessoa apenas com conhecimento, mas não tendo a instrução de Deus, você nunca vai obter aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas nesta noite, Jesus Cristo traz essa palavra para você, para que você morra cada dia mais para o mundo, para viver uma vida de santificação para o Senhor. Porque Jesus veio transformar. O intuito de Jesus é salvar, libertar aquilo que se havia perdido. Jesus Cristo, meu querido, ele não veio para os são. Os são, você já viu alguma pessoa sã ir lá no médico para que o médico dê remédio para ele? Não. Quem vai lá no médico são os doentes. Então Jesus veio para os doentes espiritual. As pessoas que estão doentes espiritual, que não têm o conhecimento da palavra do Senhor. Ou se tem o conhecimento, o diabo cegou a sua mente para que ele não abra a sua mente, para que a palavra de Deus não penetre no seu coração e ele não seja liberto e transformado pelo poder de Deus. Mas Jesus Cristo está trazendo essa palavra aqui para você nesta noite, para você ser livre dos seus pecados e servir a Jesus Cristo com alegria, com amor e com dedicação, porque para esta finalidade ele nos chamou e nos tem dado essas bênçãos e essas maravilhas. Quero ler aqui ainda o versículo 35, que diz assim: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Irmão, não seja servo, mas aceite Jesus como Salvador e se seja filho, para que você sempre esteja na casa do Pai, que é Deus. Está entendendo a mensagem? Jesus está falando com você. Não seja servo do pecado, servo do eu posso, eu faço. Você não pode nada se Jesus não for na sua vida. Está entendendo? Você é algo especial. Você foi criado para ser um verdadeiro adorador e não escravo dos seus próprios pecados. Jesus te ama e quer te libertar. Só depende de você. Dá um passo para Jesus nesta noite e Ele vai transformar a sua vida, fazer de você um vitorioso, um vencedor. Eu quero estar orando aqui nesta noite aqui, para que Deus possa estar abençoando a sua vida, trazendo bênçãos, vitória, curas e milagre, através da palavra de Deus e salvação dentro do teu lar, da tua casa. Você que se encontra aí nas cadeias públicas, nas penitenciárias, que o Senhor possa estar falando com você, porque Ele te criou não para você ser escravo do diabo, mas para você se tornar um filho de Deus. E Ele te ama. Mesmo com todos os seus pecados que você cometeu, Ele te ama. Ele quer te salvar. Ele não criou você para ser escravizado, mas para ser livre e transformado pela palavra do Senhor. Quero estar orando neste momento, para Deus estar abençoando a sua vida e trazendo vitória, para que você seja abençoado todos os dias da sua vida. Quero agradecer à missionária Eva por nos estar confiando, estar ministrando a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, minha querida e amada irmã, na graça e na paz do Senhor. Que Deus possa abençoar seu lar, sua família, seu filho, seu neto, seu esposo, aquelas crianças que você toma conta ali na favela. Que Deus possa salvar os pais, trazer transformação sobre aquelas vidas.
Quero aqui estar orando também pela vida dos irmãos que fazem parte do grupo Atuação de Deus. Também quero estar orando aqui pela vida dos irmãos que eu congrego na igreja ali, igreja Só o Senhor é Deus. Quero estar orando pela vida dos irmãos ali, do meu pastor, de todos os irmãos da igreja também, para que Deus possa estar abençoando a vida de todos eles. Quero estar orando pela vida dos pastores que fazem parte do grupo Atuação de Deus, os pastores, presbíteros, missionários, missionárias, evangelistas, diáconos, diaconisas, cooperadora, para que assim Deus possa estar movimentando e salvando almas, porque o intuito de Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vou estar orando neste momento e pela vida dos irmãos que se encontram com o nome na lista de oração, para que Deus alcance e dê a vitória em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nesta noite gloriosa, Pai, eu coloco-me diante de Ti, como Teu servo, clamando pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos eles, que o Senhor possa manifestar a Tua glória, o Teu poder, a Tua Shekinah, trazendo a salvação, a libertação, a cura, a purificação dos seus pecados, fazendo com que eles tenham uma vida de santificação e obediência diante do Senhor. Senhor, alcança as vidas que ouviu a palavra nesta noite. Trabalha nos corações deles, Pai, salvando, libertando e dando a vitória. Senhor da glória, abençoa todos os irmãos. A missionária, como já disse, o missionário Biratã com toda a sua família, a evangelista Rosa com a sua família, que o Senhor possa curá-la, tocar nas plaquetas do sangue, tocar nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, arrancar toda a enfermidade, abençoar a Ana, abençoar a Juliana, o esposo, abençoar a Dona Maria, a mãe dela, abençoar a Nilva, a Nilvana e os dois irmãos dela, e a Natália, sua sobrinha, que o Senhor possa trazer salvação nesta família, abençoando também a vida dos irmãos que se encontram enfermos, que Deus possa curar, libertar, repreender todo o mal, toda a enfermidade, o câncer, a AIDS, repreender problema no coração, no pulmão, no fígado, no baço, no rim, em todas as partículas do corpo humano, que nesta noite seja destruído, mas que todos alcancem a vitória, a cura e o milagre, e que a bênção do Senhor, ela venha fluir no teu lar, na tua casa, na sua vida, e te dá a vitória e a bênção que você precisa. Que a graça, a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos os irmãos, que todos sejam abençoados nesta noite e agraciados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.